Porque Jesus mandou fazer discípulo para ele. Por exemplo, deixa eu explicar aqui para você entender. Eu estou aqui na minha comunidade, correto? Começo a pregar o evangelho. Daqui a pouco uma pessoa se converte à mensagem. Não há nenhum grupo de igreja evangélica. As pessoas começam a dar ouvido à mensagem. E começam a crer, dizer, irmão, muito bom, gosto muito de estar ouvindo a palavra, realmente abriu minha mente, essa é a verdade. Daqui a pouco junta-se um grupo de 1, 2, 3, de 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer igreja, aonde eu me faço pastor soberano, aonde eu me faço cabeça do grupo, aonde eu me faço o maioral do grupo, aonde eu me faço o grande do grupo, e agora eu vou dominar sobre o grupo, vou estabelecer, é assim, assim, está errado. Hoje muitos homens entrou nesse caminho maldito, se perderam nessa tentação, aonde encontraram facilidade de dominar sobre o povo, de fazer do povo seu negócio, e criaram suas casas, seus espaços, aonde botaram, isso é uma coisa maldita, casa de Deus, igreja de Deus, para atrair o povo, e o povo está ali servindo, o povo está ali como se fosse para Deus uma vida de devoção ali dentro, na norma, na submissão daquele que levantou este grupo. Está entendendo isso? Jesus não mandou os apóstolos fazer isso. Paulo, Pedro, os apóstolos, não tinha a preeminência entre ninguém. Eles não eram grandes no meio do povo. Eles não eram dominador do povo, como hoje. Eles não tinham igreja, ministério, para o povo levar dízimo para eles. Como se fosse para a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus são pessoas. E os irmãos contribuíam, não era para a igreja, ministério do homem. Era para socorrer os irmãos necessitados. E os apóstolos que tinham a liderança de levar a instrução para o povo, eles dividiam isso entre o povo. Eles não botavam na conta de igreja para eles. Hoje é diferente. Hoje esse sistema igreja é maldito, irmão. Tem nada a ver com o evangelho. Esse sistema igreja evangélica, onde os pastores estão lá dominando, não tem nada a ver. As regras, as devoções, as obrigações, as pregações, o entendimento, os conceitos, a vida de fé em Deus, por onde o povo vive, não tem nada a ver com o evangelho. Digo isso para abrir os seus olhos. Se você tiver ouvido para ouvir, que ouça. Se crer, será bem-aventurado. Também tem o direito de não crer e continuar cego, perdido, andando pensando que está em Deus, e no final do labor desta vida, sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Porque prevalecer só vai aqueles que estiverem não dentro de igreja evangélica, sendo robotizado, cumprindo e obedecendo toda a regra e norma. Mas só vai prevalecer aqueles que estiverem em Cristo e na palavra de Cristo. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Então o evangelho não ensina isso. Eu estou pregando o evangelho. Se os irmãos disserem, irmão, 4 irmãos, 5 irmãos, vamos marcar um local para a gente se congregar, para a gente se edificar, aprender mais da palavra. Aquele que Deus dá o dom e a vocação, que tem a habilidade com a palavra entre os irmãos, aquele que tem que estar ministrando, aquele que tem que estar levando para os irmãos, porque esse é o dom e a vocação. Hoje, até isso dentro das igrejas é diferente. O cara é consagrado pelos homens a pastor, não conhece nada de Bíblia, não tem nenhum conhecimento, não maneja bem a palavra, não tem os requisitos para ser um líder no meio da congregação, mas está lá, porque dentro da igreja dos homens, eles consagram uns aos outros. Na igreja de Deus, quem levanta é o próprio Deus. Está entendendo isso? Não é quem quer, não é para quem deseja. A Bíblia diz que quem deseja é uma boa obra, mas não é para quem deseja. A Bíblia não diz que é para quem quer. A Bíblia diz que é Deus quem escolhe quem Ele quer para evangelista, apóstolo, pastor, doutor, mestre. Isso são dons vocacionais para exercer o ministério da palavra, para a edificação da igreja, corpo de Cristo, pessoas, não igreja, ministério do homem, dos homens. Então, vamos congregar, irmão. Quando Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz, não deixando vossas congregações, como é costume de muito. Aí os pastores que sempre falsificam a palavra de Deus, eles aplicam esse texto para manipular sua mente, não deixar a igreja dele. Porque o texto aí não está dentro de um contexto de igreja instituição.
Não tem base para aplicar essa interpretação. O texto aí está se referindo à congregação, não é um local específico, é o ajuntamento dos irmãos. E isso pode ser em qualquer lugar. Nós devemos congregar. Nós não somos obrigados a estar dentro de um local, de um recinto, como se ali fosse o lugar de encontrar a Deus. Porque não é o lugar o mais importante, é a doutrina, é aonde você está congregado. Quem está ali, o que está sendo ali realizado naquele ajuntamento. Se não tiver a palavra sendo ministrada e instruída para exortar e edificar a igreja, tem nada a ver. Não, mas tem que estar na igreja. A Bíblia diz, não deixe sua igreja. São mentirosos os pastores que ensinam isso. Da mesma forma também como são mentirosos os pastores que pregam o dízimo, usando Malaquias 3:10. Já foi provado que é mentira. Só vive nessa mentira quem não dá ouvido à verdade. Tem muita gente ainda presa, viu? Não, mas tem que dar, tem que ser grato, tem que ser fiel a Deus, dando dízimo. Então vá, meu irmão. Viva a mentira, fique na mentira nessa vida vã, sendo o negócio do homem, mantendo o negócio do homem, dando ao homem a ostentação. Viva nessa mentira escravizatória financeiramente de 10%. Porque a igreja de Cristo, em canto algum, não foi orientada a isso. E tem pastores tão corruptos que eles tentam aplicar no Novo Testamento a ordem do dízimo, pegando lá 2 Coríntios 9, para dizer que a oferta era dízimo. Para dizer que ali, quando Paulo diz, cada um contribua segundo propõe no seu coração, ele diz que ali é dízimo. São mentirosos. Eles mentem sem temor de Deus. Esses homens que estão aí na frente dessas muitas igrejas, pervertendo a verdade do Evangelho para poder dominar sobre o povo, porque ele só vai dominar sobre vocês com a mentira. Porque se ele pregar a verdade, vocês vão ver que não tem casa de Deus coisa nenhuma, que não é para dar dízimo, que não é para viver submisso ao pés de líder, que não é para estar 24 horas aí devoto, praticante em obra de igreja. Por isso que eles não pregam a verdade. Porque se ele pregar a verdade, como é que as igrejas vão estar cheias e funcionando? Porque as igrejas hoje, a maioria delas, é o negócio deles, é o império deles, onde eles têm os seus altares, dominando e sendo maioral entre o povo. É ou não é? E não vem com pretexto de humildade não, aqui é a igreja de Deus, é mentira, irmão. Se fosse a igreja de Deus, o evangelho tinha prioridade lá. Se alguém se levantar dentro de um púlpito dessas igrejas, até porque essa questão de altar dentro de igreja é pagã. É pagã. Os apóstolos nunca orientou ninguém a ir para o altar. Isso é coisa pagã, irmão. Cuidado. O povo está dentro das igrejas venerando os homens que estão lá no altar, em nome de adoração a Jesus. É mentira. Estão venerando e adorando os cantores. Estão venerando e adorando os pregadores. Estão venerando e adorando os profetas, os artistas de púlpito, os astros, as estrelas. Porque toda festividade tem as atrações no púlpito, que chama altar de Deus. É não. A igreja de Deus não tem altar. A igreja de Deus não tem templo. A igreja de Deus é o altar. A igreja de Deus é o templo. Nós. Rapaz, essa mensagem é muito rara de você ouvir. Mas você está ouvindo. Dê ouvido à verdade. Examine o evangelho. Jesus vai dizer, preguem o evangelho. Quem crê será salvo. Jesus não estabeleceu salvação dentro de nenhuma igreja. Jesus não mandou ensinar a ninguém que para ser salvo tem que estar na igreja, tem que ser batizado, tem que guardar o sábado, tem que ser devoto, tem que ser praticante, tem que estar submisso. Jesus não mandou a gente ser submisso, devoto, praticante, estando dentro do cabresto e da ordenança de nenhum homem. Jesus não mandou. Jesus mandou crer nele, seguir a ele, seguir o exemplo dele, olhar para ele, crer nele, esperar nele, estar nele, na palavra dele. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês possam receber essa instrução. Não fica logo irritado comigo não, porque eu toquei na tua religiosidade. Para refletir. Seja mais atento a ouvir. Seja sábio. Não seja tolo. Desprezando o que você é ensinado, orientado. Receba a instrução. O tolo despreza. Analise isso. E eu estou aberto aqui. Se você acha que eu falei alguma coisa que não condiz com a verdade do Evangelho, pode me questionar. Aqui a gente está aqui para trabalhar a palavra. Pode me questionar e dizer, o senhor está errado, irmão Wellington. Nesse ponto aí, eu não concordo porque eu acho assim. Eu não vou discutir com você. Eu não discuto o que você acha. Eu não discuto a sua opinião. Eu não discuto o que você crê. Eu discuto aquilo que é pregado que não está na palavra de Deus.
Tá certo? O meu trabalho aqui é trabalhar as escrituras, trabalhar a verdade do evangelho, é trabalhar o que Jesus nos ensinou contra todo conceito errado que está sendo pregado como verdade de Deus. Aí eu trabalho, eu combato o bom combate, eu faço apologética, refutação, porque eu fui vocacionado para isso, para o trabalho de refutação, para proteger a igreja das heresias, dos falsos mestres, do evangelho anátema. Eu recebi essa vocação, é por isso que eu me dedico. Não é nada programado, não é nada escolhido por mim. Tudo que eu faço é pela direção e a sabedoria do Espírito Santo. Eu não me formei em nenhum curso de teologia. Eu não fui para nenhum seminário. Eu não aprendi com nenhum homem. Tudo que eu passo para você, eu aprendi com Cristo, pela palavra de Cristo. Eu me dediquei a buscar conhecer e prossegui em conhecer a verdade que me liberta. Por isso que hoje eu não me denomino mais membro de nenhuma instituição religiosa evangélica. Eu não sou mais negócio de igreja evangélica. Não foi ninguém que me excluiu de igreja evangélica. Foi eu que me excluí, eu que saí, eu que não quis ser mais formado, guiado e submisso às ordenanças estabelecidas pelos homens dentro das igrejas evangélicas, que não condiz com a verdade do evangelho de Cristo. Porque eu fui chamado para ser guiado e seguir e praticar a doutrina de Cristo, não de igreja nem de homens. Hoje eu sou cristão. Eu me denomino seguidor de Cristo, pela palavra dele, não pela igreja evangélica. Mas eu sou praticante do evangelho, que é a informação, que é a palavra que me conduz, não de igreja evangélica, dentro da formalidade da vida devota. Amém, meus amados irmãos? Então, reflita direitinho e fique aberto aí, fique à vontade para colocar sua crítica, seu questionamento e sua posição contrária, para a gente debater com argumentos plausíveis da palavra de Deus. Vamos trabalhar a verdade do evangelho. Se alguma coisa do que eu falei aqui está errado, não condiz com o evangelho, estabeleça aí, especifique aí, e vamos buscar conhecer o que diz a palavra. Não é o que eu prego, não é o que você prega. Não é o meu entendimento, não é o seu entendimento. Nós temos que se submeter ao que a palavra de Deus nos ensina. O que Cristo nos determinou pelo Evangelho. Amém? Não é nada que esteja dentro da autoridade de nenhum homem. A autoridade para a nossa vida cristã não é homem, é a palavra de Cristo. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Não importa quem é o homem, Paulo, Pedro, um anjo que venha do céu, a autoridade não é homem, não é igreja, não é instituição. A autoridade é Cristo, a sua palavra, pela qual nós devemos jurar fidelidade e seguir sem questionar. É a doutrina de Cristo, ao próprio Senhor Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Amém, meus irmãos? Se você é membro do corpo de Cristo, se conduza como membro pela doutrina de Cristo. Em nome de Jesus. Fiquem na paz e que Deus continue vos abençoando a todos.